Eu percorri essa estrada amarela tantas vezes que poderia dirigi-la até dormindo. Às 3 da manhã, a rodovia 287 parece outro planeta. Apenas asfalto e escuridão, as linhas de cercas desaparecendo no vazio, a silhueta de um moinho de vento observando você passar, e mais nada. Naquela noite de março de 2018, era apenas mais uma noite atrás do volante. Café no termômetro, o piloto automático ajustado um pouco abaixo de 65, nada fora do normal. A primeira coisa estranha foi como tudo estava vazio. Tão vazio que comecei a contar os refletores, apenas para combater a monotonia. E então, eu a vi, ela estava no acostamento, acenando com os 2 braços, pisando na borda da minha pista, o cabelo colado ao rosto por causa do vento. Mesmo através do brilho dos meus próprios faróis, consegui ver sua boca se movendo. Eu soltei o pé do acelerador e pressionei o microfone do rádio. Alguma polícia rodoviária, na 287, perto do com 104, pedestre feminina, sinalizando o tráfego. Tática. Nada. À medida que me aproximava, ela correu para o lado do passageiro do meu caminhão, batendo na porta e gritando algo que eu não conseguia ouvir por causa do chiado dos meus freios. Ela era jovem, talvez no final dos 20 anos, sem casaco, sem bolsa, seus punhos batiam contra o degrau. Eu abri a janela um pouco. Por favor, ele vai voltar. Ele vai me pegar de novo. Deixe-me entrar, por favor. E eu não pensei, eu destravei a porta e puxei a maçaneta. Ela subiu as escadas do caminhão e sentou no banco, como se estivesse sendo perseguida a milhas. Ela estava tremendo muito, olhando para o para-brisa, em vez de me olhar. Eu peguei o rádio novamente, mas vi um movimento no espelho, uma caminhonete, faróis apagados, a grade brilhando, o suficiente para ser visível. A caminhonete estava se aproximando rapidamente. Ela viu também e começou a gritar, segurando o painel. Vai, não deixe ele nos bloquear. Eu coloquei o caminhão em marcha e segui em frente. O reboque rangia, os freios de ar liberando de forma rápida, a caminhonete continuou vindo. Então se afastou e cortou a frente de nós com os faróis ainda apagados. Fique abaixo, eu gritei, segurando o volante. Acenei os pisca-alertas uma vez e apertei a buzina de ar. Foi então que a caminhonete se desviou para minha pista, como se quisesse que eu freasse. Eu não o fiz. Deixei o caminhão ganhar velocidade na descida, o motor uivava. O reboque estremeceu. A caminhonete novamente fez uma manobra, mas eu mantive minha linha. No último segundo, ela desviou para o acostamento e depois recuou. Não falamos por um minuto inteiro, apenas observando os espelhos. Finalmente, os faróis se acenderam e o caminhão desapareceu de vista, como se tivesse decidido esperar por outra pessoa. Eu peguei a próxima saída iluminada em alta velocidade. Os pneus gritaram quando chegamos na rampa. Estacionei em um posto de gasolina 24 horas, frente para a rua com os faróis altos acesos. Peguei meu celular com 2 barras agora e liguei para o 190, na rodovia 287, perto do quilômetro 10. E algo. Eu disse para a atendente. Pedestre feminina sinalizou pedindo ajuda, dizendo que alguém estava atrás dela. A caminhonete tentou cortar a nossa frente. Está parada lá fora, em algum lugar. Ela disse que as viaturas estavam a caminho. Fique no veículo. Se ele se aproximar, não se envolva. A mulher ainda estava tremendo, ela continuava olhando nervosamente para a estrada lateral, se encolhendo a cada par de faróis que passava. Eu lhe dei minha garrafinha de água e, depois de alguns goles, as palavras saíram. Ele me pegou do lado de fora, disse que me levaria até a cidade, mas quando pedi para ser deixada em um posto de gasolina, ele trancou as portas. Ela parou, olhando para o para-brisa como se não conseguisse terminar. Eu pulei quando ele desacelerou no acostamento. Achei que o havia perdido, mas ele virou. Eu disse a ela que agora estávamos seguros, que a polícia estava a caminho, mas ela continuava segurando o painel como se estivesse pronta para correr novamente. Eu mantive o caminhão ligado de frente com os faróis altos acesos. 15 minutos depois, luzes vermelhas e azuis finalmente brilharam pelo pátio. Uma viatura da polícia entrou, seguida por outra. Eu desci devagar, com as mãos visíveis, e contei o que aconteceu. Eles pegaram o depoimento dela primeiro. Um policial se aproximou do lado direito do caminhão, com um caderno na mão. Ela repetiu a mesma história. Fez carona. O homem não a deixou sair. A perseguiu quando ela fugiu. Outra viatura patrulhou a estrada lateral. A caminhonete tinha sumido. Podia ter saído por uma estrada de terra. Um policial disse que havia quilômetros de estradas de terra por aqui. Uma vez que ficam escuras, eles desaparecem. Eles ofereceram levar ela até um abrigo na cidade. Ela aceitou rapidamente, desesperada para entrar no carro deles. Antes de sair, ela olhou para mim uma vez, quase com culpa,
e sussurrou: "Obrigada por parar." Eu acenei sem saber o que dizer. Quando o pátio ficou quieto novamente, fiz uma verificação com a minha lanterna. As correias do reboque estavam intactas. Os pneus bons, só aquela mancha de poeira na alça onde ela subiu. Eu não estacionei na cidade naquela noite. Dirigi mais 2 horas e parei em um pátio de caminhões lotado. Cortinas abertas, uma polegada, as chaves na mão, os faróis perto, hábito que não consegui quebrar desde então. Uma semana depois, um policial me ligou. "Nós registramos", ele disse. Nenhuma caminhonete correspondia a nenhum preso. Foi isso. Uma noite tranquila, ele chamou. Mas eu ainda ouço a voz dela quando penso naquele trecho de estrada. A forma como ela disse: "Ele vai me pegar de novo." E toda vez que vejo alguém no acostamento agora, homem, mulher, não importa. Eu ligo primeiro, sigo em frente e nunca jamais paro no escuro. Eles não chamam a rodovia 50 de a estrada mais solitária do país, como uma piada. O trecho dela no deserto parece atravessar os ossos da terra. 2 pistas presas ao vazio. Julho de 2016. Arbustos de sálvia se estendendo até onde a vista alcança. Montanhas achatadas contra o horizonte. Eu estava percorrendo esse trecho em julho de 2016. Carga comum de transporte noturno, produtos secos, carga leve, nada emocionante. Meu registrador eletrônico de horas estava ajustado, mas eu pensei em tirar um cochilo no próximo ponto de parada. A noite tinha aquele silêncio estranho do deserto. A lua estava brilhante o suficiente para transformar os arbustos de sálvia em sombras preto e branco. Imagens como recortes de papelão à distância, rádio silencioso. Lembro de ter pensado: noite boa para uma corrida tranquila. E foi então que percebi a forma à frente. A 1 quilômetro de distância, aparecia um bloqueio na minha pista. Escuro, errado. Quando me aproximei, percebi que era um sedã estacionado na transversal, sem luzes de emergência, sem capô levantado. A porta do motorista estava apenas um pouco aberta. Eu reduzi a velocidade, toquei no freio motor e depois desliguei. Não precisava me anunciar mais do que os 40 toneladas do meu caminhão já haviam feito. Fui deslizando com os freios e varri a estrada com os olhos. Algo se moveu no arbusto de sálvia, baixo, rápido, como cabeça se abaixando. Depois, outra forma do outro lado. Foi nesse momento que meu sangue gelou. Isso não era uma PAN, era uma armadilha. Motoristas de caminhão têm uma lista não escrita de regras. Uma delas é não se envolver com um problema que alguém mais arrumou. Não, em uma estrada deserta, sem sinal de celular e sem testemunhas. Você não sai do veículo a menos que saiba o que está enfrentando. Eu tinha segundos para decidir. O acostamento estava muito íngreme. Parar e voltar. Receita para capotar em uma vala, a única opção era seguir em frente. Eu reduzi uma marcha, centralizei o caminhão e apertei a buzina de ar, um longo e estridente apito. Meu para-choque encontrou a lateral do sedã com força. O carro se sacudiu, pneus gritando enquanto ele deslizava para o lado. Pedras de cascalho atingiram a parte de baixo do caminhão. De dentro dos arbustos, 2 figuras surgiram, se espalhando para trás, em vez de avançar. Isso me disse o que eu precisava saber. Eles não estavam desesperados, apenas eram oportunistas. O sedã se moveu o suficiente para me dar uma brecha. O reboque balançou, mas se manteve firme. Eu segurei o volante com firmeza. Não fiz nenhuma manobra brusca. Continuei seguindo em frente. Quando a parte traseira do reboque passou, finalmente respirei. A estrada se abriu novamente. O deserto estava silencioso, como se nada tivesse acontecido. Olhei no espelho. O sedã estava torto na escuridão. Nenhuma luz acendeu. E nada me seguiu. Mantive a velocidade em 55, os olhos fixos em cada ponto de parada, como se fossem bocas abertas esperando me engolir. O cochilo que eu planejava havia desaparecido. Continuei dirigindo até ultrapassar as horas legais, até o horizonte ficar azul. O posto de gasolina fora de Falan parecia o paraíso. O zumbido das lâmpadas fluorescentes, outros caminhões alinhados como guardiões. Estacionei com a frente para a rua, desliguei o motor e minhas mãos ficaram firmemente agarradas ao volante. Quando finalmente fiz a verificação ao redor do caminhão, encontrei um arranhão na pintura. Não era meu, que se estendia por baixo do para-choque. Dentro do posto, pedi um telefone fixo e liguei para a patrulha rodoviária. Passei o número do quilômetro e os detalhes. Que vi um sedã transversal na pista. Fiz contato, vi pessoas no arbusto. O policial disse que eu não era o primeiro a relatar bloqueios como aquele naquela área. Podiam ser ladrões ou algo pior, disse ele. Apenas um registro feito e mais um aviso no arquivo. Tentei dormir, mas cada somo parecia um passo. Quando finalmente continuei,
O deserto parecia normal, novamente. Essa é a parte que te pega. Como tudo volta rapidamente a parecer vazio, inocente, inofensivo, mesmo agora, quando penso no que aconteceu, não visualizo tanto o carro, mas o movimento nos arbustos de sálvia. Silhuetas humanas se abaixando como coiotes, se escondendo dos faróis. Isso ainda me incomoda. Hoje em dia não tiro cochilos na rodovia 50. Eu prefiro parar em postos de caminhão iluminados, mesmo que signifique rodar mais quilômetros. Se eu ver um carro atravessado na estrada novamente, já sei o que fazer. Buzina e geometria, nada mais. Porque naquela noite aprendi algo simples e feio. Algumas pessoas contam que você seja melhor do que elas. Elas esperam que você pare, e lá no escuro ser decente, é a porta que elas estão tentando abrir. Eu estava no meu segundo ano como motorista de caminhão. Com 25 anos na época, ainda aprendendo quais instintos eu poderia confiar. Foi em agosto de 2019. Eu havia planejado meu abastecimento com cuidado, entrando naquele intervalo tranquilo entre o movimento do jantar e a multidão dos bares das 2 às da manhã. Normalmente é quando os postos estão mais calmos. Cartão de crédito, colocava mangueira, colocava luva, banheiro, pegava uma bebida energética, saía, a mesma ordem todas as vezes. Porque quanto menos você pensa, mais rápido percebe quando algo não está certo. Naquela noite, estacionei perto das bombas, o mais próximo possível da porta, para reduzir o caminho até lá. Alguns caminhões estavam estacionados do outro lado do pátio, os motores zumbindo como música ambiente. Passei o cartão, coloquei a mangueira e me encostei na lateral do meu caminhão, alongando as costas. Foi então que ouvi um sussurro tão suave, que a princípio pensei que fosse o chiado das bombas. Não me deixe. Virei-me. Uma garota estava parada na beirada da ilha de abastecimento, talvez 17 anos, sem casaco, sem bolsa, apenas shorts e uma camiseta, sapatos, sem meias. O cabelo dela estava preso de qualquer jeito, como se tivesse saído correndo. Ela não vacilou nem falou de forma arrastada, como alguém bêbado. Ela parecia com os olhos bem abertos, mas aterrorizada. "Você tá bem?" perguntei. Ela olhou em direção a um sedã prata estacionado perto da loja. 2 homens estavam encostados nele. Eles não olhavam para ela. Estavam me encarando. Os ombros da garota se encolheram como se ela tentasse encolher ainda mais. "Não me deixe", ela sussurrou novamente. "Entre comigo", eu disse rapidamente. "Vamos falar com um atendente." Ela hesitou. Seus pés se moveram como se ela quisesse ir, mas estava esperando permissão. Os homens perto do sedã continuaram imóveis, e foi isso que fez meu estômago apertar. Eles não a chamaram de volta. Não a repreenderam por falar comigo. Eles simplesmente observaram como se eu fosse a variável que estavam medindo. Eu me movi para o lado, mantendo os olhos neles, e liberei a mangueira. O posto apitou, mas eu deixei funcionando. Eu disse para ela novamente: "Senhorita." Desta vez ela me seguiu para dentro. O atendente levantou os olhos do balcão. "Ligue para a polícia", eu disse, sussurrando. Os olhos dele foram até a garota, e depois voltaram para mim. Sem hesitar, ele pegou o telefone debaixo do balcão. "Qual é a emergência?" ele perguntou. "Possível sequestro?" Eu disse, "Do homens lá fora, sedã prata." Ele repetiu as palavras no receptor, e então acrescentou: "Precisamos de uma viatura agora." Eu me virei para garantir que a garota estivesse comigo, mas ela não estava. "Senhorita", eu chamei enquanto verificava os corredores. Nenhuma porta de banheiro batendo, nenhuma geladeira aberta, ela simplesmente sumiu. O atendente praguejou baixinho, ainda no telefone com a central. Ela entrou com um caminhoneiro. Agora ela sumiu. 2 homens lá fora perto de um sedã visível. Ela desapareceu tão de repente quanto apareceu. Os homens lá fora não haviam se movido em direção à loja. Eles estavam encostados no sedã, ainda observando. "Não é a garota. Sou eu." "Não saia lá fora", disse rapidamente o atendente. "Espere pela polícia. Eles estão perto." Ficamos lado a lado, usando as janelas da loja como espelhos, cuidadosos, para não nos aproximarmos demais. 90 segundos passaram, lentamente. Então luzes vermelhas e azuis varreram o pátio. O sedã se afastou como se nada tivesse acontecido. Os policiais ouviram meu relato, e então assistiram às imagens de segurança. A figura da garota apareceu na tela, pequena e borrada. Os homens eram apenas sombras ao lado do sedã. Nenhuma placa pôde ser lida. Nenhum boletim de pessoa desaparecida correspondia à descrição dela. "Você fez a coisa certa." O policial mais velho me disse: "Traga as pessoas para dentro. Mantenha-as na visão das câmeras. Envolva a equipe." Eu assenti, mas minha mente estava fixada no sussurro dela: "Não me deixe." Eu movi meu caminhão para mais perto de outros motoristas.
Não saí imediatamente. Fiquei lá com o motor ligado, relembrando cada detalhe. Eu deveria ter pego o braço dela, deveria tê-la arrastado para dentro, ou isso era exatamente o que aqueles homens queriam menos, que eu saísse sozinho pro pátio? Fiquei verificando sites de notícias depois, esperando ver se uma garota desaparecida seria reportada. Nunca apareceu nada. Talvez ela fosse isca. Talvez ela estivesse realmente implorando por ajuda. Talvez ela fosse as duas coisas, eu nunca saberei. Desde aquela noite, eu peço para outro caminhoneiro me acompanhar quando paro depois da meia-noite. Peço aos atendentes para me observarem ao entrar e sair. Coisas simples, mas que fazem diferença. Porque a parte mais assustadora nem sempre é o que acontece. Às vezes é o que quase acontece, ou o que você nunca recebe respostas. Aquela noite me ensinou isso. Eu passei a maior parte da minha vida na estrada. Comecei a trabalhar com caminhão nos meus 20 e poucos anos, quando ainda estava cheio daquela energia inquieta e pensava que dirigir pelo país era mais uma aventura do que um trabalho. Quando essa história aconteceu, eu tinha 44 anos, era viúvo, e dirigir caminhão já não era mais uma aventura, era sobrevivência. O tipo de sobrevivência onde você pega suas cargas, mantém as rodas em movimento e aprende a viver com o silêncio da sua própria cabine. E assim, aquela noite se tornou um marco em minha vida. Mais do que os gritos abafados, mais do que as luzes que desapareceram na escuridão, o que me persegue até hoje é a lembrança da minha hesitação. Nunca saberei se deixei alguém para trás ou se apenas escapei de algo ainda pior. Se essa história te prendeu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias sombrias e arrepiantes como esta. Até o próximo vídeo.